sobre essa polêmica do rompimento entre o grupo de Zé Vieira e Luquinha do Brasil em Marisópolis. Não é isso, Valdeci? Boa tarde, meu irmão. Bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde a todos aí que fazem programa Olho Vivo. Boa tarde a seus ouvintes, internautas, telenautas, enfim. Essa polêmica aí rodou sim aqui o nosso sertão, de Cachoeira dos Índios, digamos, chegou até a nossa rainha do sertão aqui, Patos, esse rompimento aí, que não é o primeiro, diga-se de passagem, também não sei quantos terão. O histórico, na verdade, do prefeito Lucas do Brasil é um histórico de rompimento. Tem mais rompimento do que aliança, se é que isso seja possível. E aí, quando a gente vai olhar todo esse histórico, a verdade trazida com toda essa história política de Lucas do Brasil é o que dá o resultado, de rompimento. Vamos começar pela primeira eleição de Lucas Braga, né? Lucas Braga teve, à época, o apoio aí de Zé de Pedrinho, inclusive rompeu politicamente com Zé de Pedrinho, depois do apoio, depois que foi eleito. Depois rompeu com seu vice, o Delzinho, e depois, para se lançar a reeleição, o que foi que ele fez? Quem eram seus adversários? A época era Zé Vieira, né? Zé Vieira, inclusive, o seu vice hoje, que era o adversário à época, em 2020. Então, ele se ajunta de um lado para tentar derrotar outro e depois ele faz o caminho de volta e vice-versa. Então, vamos lá, 2020, ele candidato aí, derrotou o seu vice, Jefferson, e depois, isso aliado com o Zé de Pedrinho, que rompeu com o Zé Vieira, que foi Zé Vieira que o apoiou, e depois, na volta, ele rompeu, então, com o Zé de Pedrinho, que inclusive foi o seu adversário na eleição recente de 2024. Isso agora com o então Jefferson, que era seu aliado à época. Está meio confuso, mas é assim mesmo, e foi dessa forma. E agora, recentemente, o que é que aconteceu? Esse rompimento. Aproximadamente aí quase 5 meses de governo, mas esse rompimento, diga-se de passagem, ele se deu bem antes, faltava só ser publicizado. E aí, nos bastidores, é tudo quanto se fala, essas estratégias do Luquinhas, que dizem, né, a boca miúda, que ele é de caso pensado. Se alia e depois se afasta. Ou seja, as suas alianças só servem aí para ganhar as eleições, não servem para governar. E só basta a gente reparar em 2020 e agora a eleição de 2024. Então é um histórico, né? E quando a gente sabe nos bastidores, que inclusive houve sim, pelos bastidores, essa questão de ter colocado uma interposta pessoa para arrematar a casa de Zé Vieira, ideia aí do Lucas, do Brasil, para arrematar. Então, a questão de gravações, né, de gravações não republicanas, ou seja, que o Lucas gravava, inclusive para fazer determinados confrontos com outros políticos, para escutar aí as palavras do então Zé Vieira, e isso aí foi chegando, né, ao ponto e ao cabo de haver esse entrevero político. E o Jefferson estava esperando só uma atitude do Luquinhas, que, segundo ele, aí, pelas palavras dele, que de modo ardiloso foi de caso pensado, inclusive convidando o seu então vice para se fazer presente em diversas inaugurações, sabendo o próprio prefeito, segundo palavras do Jefferson, que o próprio prefeito sabia que ele não tinha tanto tempo disponível, e aí compareceu algumas. Então teve aí uma série de engendramentos, segundo fala aí o vice-prefeito Jefferson Vieira,
né? Desde de escutas telefônicas não republicanas, a questão aí da arrematação da casa, que a justiça, o Zé Vieira conseguiu reverter, e essa questão de convidar o vice-prefeito para depois alegar que o vice-prefeito não estava comparecendo aí às inaugurações. Sem falar, e aí é fato novo, essa questão dessa obra para retirar o nome do avô do então vice-prefeito. Então, o histórico de Lucas do Brasil é um histórico de rompimento e não de aliança, que se utiliza das alianças para o rompimento. Ou seja, está aí demonstrada essa questão de que o Lucas Gomes, o Luquinhas do Brasil, aliás, só gosta mesmo de ganhar. Governar, ele quer governar sozinho. Ganhar com aliado, mas governar, ele quer governar sozinho. Nada de vice, nada de aliado. Show, show, aliados. Deixa eu aqui sozinho, que aqui sozinho eu dou conta. Né? Que diga-se aí o Carlinhos Soldado, que também já foi, inclusive, aliado e hoje é um adversário ferrenho.